Lá por volta do século XII, do século XI para XII, existia um grande rei chamado Sumanguru Kante. Era um ferreiro, era um rei ferreiro. Ferreiro que trabalha com a forja, trabalha com... Sei como é. E esse rei, ele juntou muitas famílias ferreiras e aí se tornou um rei daquele povo ali. Que povo. E ele era um rei muito, naquela época, mexer com fogo era uma sabedoria muito respeitada, né? Nem todo mundo sabia mexer com o ferro, sabia mexer né? Com as coisas de pegar o ferro e transformar. Aí ele era um rei muito conhecido, muito respeitado. Aí um dia esse rei, chamado Sumanguru Kante, decidiu fazer um instrumento mágico. Aí, eu vou fazer um instrumento mágico. Aí esse rei foi até o mestre dele mais velho, né? Porque os reis também têm os seus mestres, tem os mestres que ele acompanha. Aí ele chegou lá nesse mestre e contou que ele queria fazer um instrumento mágico. E aí o mestre falou assim, tá certo, você vai querer fazer um instrumento mágico, tá certo. E aí contou pra ele como era que fazia o instrumento mágico. Aí esse rei, chamado Sumanguru Kante, foi no mato e tirou um pedaço de madeira. Um pedacinho de madeira, né? Aí ele pegou, tirou outro pedaço de madeira, com 2 pedaços de madeira. Aí ele pegou esse pedaço de madeira e fez uma fogueira. Aí botou umas madeiras assim, mais no alto e botou aquela madeira embaixo da fogueira para esquentar. Aí deixou o fogo esquentar, ele esquentou. Aí como estava bem quente, pegou a madeira de novo. Aí com a madeira quente, ele foi na plantação dele de cabaça. Porque lá todo mundo planta cabaça. Aí ele foi lá e pegou uma cabaça. Aí ele pegou a cabaça e abriu a ponta da cabaça, deixou assim uma abridinha assim na cabaça e botou a madeira em cima da cabaça. Aí quando ele botou a madeira em cima da cabaça, aí ele tocou. Deu som. Aí deu som. Deu som. Aí ele pegou outra madeira e outra cabaça e botou embaixo. Aí pegou mais outra e outra cabaça e botou embaixo. E foi botando madeira embaixo a cabaça. E aí esse rei chamado Sumanguru Kante construiu o seu instrumento mágico. Olha aí. Interessante, viu? Aí bate aí. Mas ninguém podia bater instrumento mágico. Se alguém tocasse um mosquito, pousasse, Sumanguru Kante aparecia. Com as roupas vestidas lá toda de couro, enfeitada. Podia ser no meio do mato, em cima de um morro escondido. Se alguém triscasse, se um besouro pousasse, ele logo aparecia. Ele aparecia junto lá, porque ninguém... Era um mistério dele, ninguém podia tocar esse instrumento mágico. Mas teve um dia que um caminhante, né? A gente não é caminhante, um caminhante chamado Duga Musa. O Duga Musa era um músico, um contador de história, e ele caminhava para contar história. E lá vai Duga Musa caminhando por aí. Aí um dia Duga Musa foi caminhando, e olha lá, Duga Musa encontrou o instrumento. Aí quando ele encontrou o instrumento, aí ele chegou, viu aquelas baquetas, e aí ele...
Mas como dizia o mistério, logo quando ele tocou, o Duga-Mussa, Sumanguru-Canta apareceu. E diante dele lá, e olhou pra ele assim: Ei, quem é você que ousa tocar o meu instrumento mágico? Eu sou Duga-Mussa. E você, grande rei Sumanguru-Canta, eu lhe conheço a história do seu pai, um grande guerreiro, um grande ferreiro respeitado. E que contas mais de mim, ô seu Duga-Mussa? O que você sabe mais da minha família? Eu também conheço a história do seu avô, do seu bisavô, grandes guerreiros que lutavam por essa região aqui, grandes ferreiros. E aí, Duga-Mussa começou a contar a história do pai, do avô, do bisavô de Sumanguru-Canta. E aí, depois que ele contou a história do pai, do avô, do bisavô, do grande rei Sumanguru-Canta, Sumanguru-Canta pegou o instrumento e entregou para ele. Toma, Duga-Mussa. A partir de hoje, esse instrumento vai ser seu. E você vai ser o primeiro griot. E o seu nome vai se chamar Bala Faceguê Cuyatê. Bala, do instrumento chamado bala. Fá, de pai. E Ceguê, de gavião. E Cuyatê é o nome da família. Então assim surgiu o primeiro griot lá nessa região do Mali. E aí o Duga-Mussa foi buscar o seu mestre. O mestre griot, todos têm um mestre. E aí ele chegou lá, encontrou o mestre, e aí o mestre disse a ele que a primeira aprendizagem para ser um griot era aprender a escutar. Saber escutar galinhas, pintinhos, pássaros, vento.